Hoje vou falar sobre a síndrome dos ovários policísticos. Quais são os sintomas dessa síndrome? Irregularidade menstrual, que é alterações no ciclo menstrual, começa a falhar, começa a atrasar, ficar 3, 6 meses sem menstruar. Pode ocorrer infertilidade, que é quando a mulher não consegue engravidar, porque não ocorre ovulação todo mês, né? Ela não tem ciclos ovulatórios todo mês. Pode ocorrer aumento dos hormônios masculinos, dando o que a gente chama de hiperandrogenismo, que é esse excesso de hormônios masculinos, como o aumento dos pelos, que a gente chama de hirsutismo, acne. Pode aumentar a oleosidade dos cabelos, pode ocorrer afinamento dos fios, que a mulher tem uma sensação de que está tendo quedas de cabelo. Pode ter até, em casos menos frequentes, mas pode ocorrer engrossamento da voz, aumento do clitóris, que são sintomas relacionados a esse excesso de hormônio masculino. Pode ocorrer também associação com risco de resistência insulínica. As mulheres têm mais frequentemente resistência insulínica, com associação também com obesidade. Cerca de 80% das mulheres que têm síndrome de ovários policísticos têm sobrepeso ou obesidade, um predomínio de gordura na região abdominal. E pode ocorrer também sintomas relacionados como acantose nigricans, que aparece uma manchinha escura aqui, que é associada com esse aumento da insulina. Pode ocorrer também de aparecer ao ultrassom um aspecto de ovário policístico, mas nem sempre vai aparecer isso. Quais são as causas dessa síndrome? Pode haver um componente genético que está associado com uma desregulação no controle hormonal do estímulo dos ovários, porque para que ocorra a produção do estrogênio, da progesterona, que são os hormônios femininos, e dos próprios hormônios masculinos no nosso ovário, que a gente também produz, precisa ter um perfeito equilíbrio. Há um estímulo através da nossa glândula hipófise aqui nessa região aqui, que vai estimular os nossos ovários. Se ele não estiver conseguindo perceber quanto que ele tem que estimular, você pode ter um distúrbio aí, e aí ocorre esse desequilíbrio hormonal e esse desequilíbrio na ovulação. Mas existe também associação com o impacto do ambiente e do nosso estilo de vida. Quando a gente tem hábitos mais saudáveis, é melhor. Quando a gente não tem esses hábitos saudáveis, por exemplo, quando a gente tem uma alimentação com muito excesso de açúcar, de farinha, quando a gente está acima do peso, quando a gente começa a ganhar peso, quando a gente é sedentário, quando a gente bebe muita bebida alcoólica, esses hábitos não saudáveis vão aumentar o risco de aparecer a síndrome do ovário policístico, já que existe essa parte de influência metabólica. E quando a gente tem esses hábitos não saudáveis, a gente tem maior risco de obesidade, né, de sobrepeso, e de ter a resistência insulínica, desenvolver essa resistência insulínica, que vai causar então o aumento da insulina pela ineficiência dela. A gente precisa produzir mais insulina. E essa insulina, ela vai agir fazendo com que haja um desequilíbrio hormonal nos nossos hormônios, do controle do ovário. E assim, além de você poder ter uma predisposição genética, você vai influenciar também com essa parte metabólica, fazendo com que haja ainda uma pior disfunção ovariana. Então, como que a gente trata essa síndrome? O tratamento vai ter que ter, principalmente, essa mudança de estilo de vida, de comportamento, justamente porque, como eu disse, como 80% das mulheres vão ter essa alteração metabólica, vão ter sobrepeso, obesidade, resistência insulínica, a gente vai precisar mudar nossos hábitos alimentares, vamos precisar ter uma alimentação com menos quantidade de carboidratos simples, né, menos açúcar, menos farinha branca, tentar consumir uma quantidade mais equilibrada de carboidratos, consumir bastante fibras vegetais, evitar esse excesso de industrializados, tentar perder peso, fazer exercício físico, porque o exercício também reduz a resistência insulínica, vai ajudar tudo nisso, tentar evitar o abuso de bebidas alcoólicas. A gente sabe que as mulheres que têm ovário policístico e têm essa resistência insulínica, elas têm um aumento de risco cardiovascular. Existe um aumento também da incidência de aumento do colesterol, principalmente do colesterol ruim, de hipertensão e diabetes tipo 2.
E também existe as opções de tratamento medicamentoso que vão ser utilizados de acordo com a situação da paciente. Se a paciente deseja engravidar, a gente vai ter que focar em indutores de ovulação. Geralmente vai ter também uma parceria junto com o ginecologista, o pessoal da fertilidade, porque pode ser que seja necessário utilizar medicamentos que ajudem a mulher a ovular. Para pacientes que têm muitos sintomas de hiperandrogenismo, que é esse excesso de hormônio masculino, e que não estão conseguindo ter a menstruação, estão muito tempo sem menstruar, a gente sabe que isso é prejudicial porque aumenta o risco de câncer de endométrio. E em alguns casos pode ser que seja necessário utilizar os anticoncepcionais. No caso, é focado o uso dos anticoncepcionais que tem uma ação antiandrogênica, justamente para reduzir esses sintomas de hiperandrogenismo. Principalmente quando a mulher tem bastante queixa também desse excesso de pelos, de acne, aí você pode utilizar uma pílula que ajude nisso também. Não que seja extremamente essencial, mas pode ser utilizado principalmente nesses casos. E nessas mulheres não se deve deixar de fazer a outra parte do tratamento, que é essa mudança de hábitos. Claro, porque essa medicação vai focar na redução dos sintomas, não quer dizer que vai corrigir a causa do problema. Como a gente sabe, a gente controla, mas a gente não consegue tirar essa predisposição genética do paciente. Os antiandrogênicos também podemos utilizar, que são medicações que vão bloquear essa ação do hormônio masculino, que não necessariamente são a pílula, a gente pode utilizar só o antiandrogênico também. E aí, nesse caso, a gente vai agir estritamente reduzindo esse tipo de sintoma na acne, na queda de cabelo, nessa redução de oleosidade, nesses sintomas do excesso de hormônio masculino. Claro que esse tratamento não pode ser utilizado para mulheres que desejam engravidar. Também pode ser tratado na parte da síndrome metabólica utilizando medicamentos. A gente pode utilizar, por exemplo, a metformina em pacientes que desejam engravidar. Existem alguns trabalhos que mostram uma melhora na ovulação. E nesse caso, o maior benefício seria nas mulheres que têm excesso de peso, que têm sobrepeso, aumento de gordura abdominal, que têm uma resistência insulínica, que têm diabetes tipo 2. Aí pode ser uma opção também útil nesses casos. E também a gente pode utilizar medicamentos visando tratar essas doenças associadas. Você vai tratar o diabetes, no caso do diabetes tipo 2, tentando utilizar medicamentos muitas vezes que ajudem a reduzir o peso também, quando há a sobreposição dessas duas doenças. Tratar a obesidade, a gente sabe que, por exemplo, os agonistas de GLP-1, que são medicamentos utilizados para diabetes e para obesidade, podem ajudar nessas duas coisas, por exemplo. E a gente vai tentar focar, então, em melhorar isso e sempre tentando lembrar que o principal é essa mudança do estilo de vida, de comportamento, para que ajude com que reduza esses sintomas realmente e a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, reduza o risco cardiovascular e consiga aí reduzir a necessidade de medicamentos o quanto possível. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e até o próximo vídeo.